Um dos setores de maior importância estratégica em uma guerra é o da inteligência. Na guerra, inteligência significa informações úteis para tomar decisões. Na guerra contra o novo coronavírus, nosso setor de inteligência está muito atrasado. Até descobrimos algumas coisas sobre o inimigo, mas sabemos pouco das nossas próprias capacidades. Na sexta-feira, dia 3, relatório da organização Open Knowledge Brasil, organização que atua na área de transparência e abertura de dados públicos, mostrou que quase todos os estados e também o governo federal ainda não haviam publicado dados que permitam acompanhar em detalhes a disseminação da pandemia de Covid-19 pelo país. Apenas Pernambuco tem um nível alto de transparência. Logo atrás, Ceará e Rio de Janeiro apresentam um nível considerado bom. Todos os outros estados têm transparência avaliada como média, baixa ou até opaca. A organização buscou dados sobre os pacientes, como idade, sexo e doenças pré-existentes. Também buscou informações sobre a ocupação de leitos, a quantidade de exames disponíveis e a quantidade de exames realizados. Também verificou se as informações estavam disponíveis em formato fácil de entender e de ser incluído em planilhas. Em alguns casos, os estados não publicam os dados porque não têm. Em 25 de março, Luiz Henrique Mandetta disse que as medidas de distanciamento social haviam reduzido a ocupação nos CTIs. Agora, com a redução da mobilidade, com a interrupção, por exemplo, das cirurgias eletivas, nós percebemos que a taxa de ocupação dos CTIs brasileiros caiu 30%, 40%. O antagonista pediu esses dados ao Ministério da Saúde. Em nota, a assessoria de comunicação afirmou que medidas adotadas pelos gestores locais já apontam quedas de ocupação de leitos de UTI de até 50%, sem dizer as cidades ou estados onde isso aconteceu. O antagonista também enviou perguntas sobre a ocupação de CTIs às secretarias de saúde do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A de São Paulo respondeu que o Ministério da Saúde deve ter os dados. A do Rio respondeu no fim de março que até o momento não havia levantamento que mostrasse a redução da taxa de ocupação de leitos, tendo em vista que a medida de suspensão de cirurgias eletivas fora implantada pela Prefeitura do Rio há menos de um mês. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que não dispõe de dados sobre a ocupação de CTIs e não soube dizer quem tem essa informação. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais foi a única das 4 consultadas que informou números, mas apenas no Hospital Público de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. Em O Antagonista, registramos a queda no número de atendimentos, provável resultado de menos gente e menos veículos nas ruas. No fim de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou processo para abrir a licitação para alugar mais 1.000 leitos de UTI em hospitais para tratamento do novo coronavírus. Em 12 de março, o Ministério anunciou o dobro de leitos, 2.000. O secretário executivo João Gabardo admitiu em coletiva ter agido sem dado concreto. Quando nós pensamos em 1.000 leitos de UTI, nós não tínhamos a menor ideia de qual seria a necessidade de leitos de UTI naquele momento. Foi assim, uma estimativa sem ter uma base muito concreta para fazer o cálculo. Além da falta de dados, outro problema é a remoção ativa deles. Na manhã desta segunda-feira, dia 6, o site do Centro de Estudos Estratégicos do Exército ficou fora do ar. Um estudo do centro classificou o isolamento social como a medida mais adequada para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Para combater o assassino invisível, o primeiro passo é jogar às claras.